Em um jardim tranquilo, Epicuro repousa sob a sombra de uma árvore frondosa. Ele contempla a natureza, saboreando a simplicidade da vida. Jesus se aproxima e seus olhares se cruzam. O filósofo grego percebe algo diferente naquele homem, uma serenidade que transcende o prazer sensorial que sempre defendeu. Epicuro, vejo que és um homem de grande paz. A tua presença transmite um tipo de tranquilidade que raramente encontro. Quem és tu? Sou aquele que veio trazer vida em abundância, não apenas para o corpo, mas para a alma. Vida em abundância, curioso. Sempre ensinei que a felicidade está na ausência da dor e na busca dos prazeres simples. Mas tu falas de algo além do corpo? Sim, porque o homem não é apenas matéria. A verdadeira plenitude não se encontra apenas no prazer sensorial, mas na comunhão com a verdade e o amor eterno. Interessante. Eu também valorizo a amizade, a contemplação e a paz interior, mas rejeito a ideia de um destino traçado pelos deuses. O universo segue suas próprias leis, e não há razão para temer algo além desta vida. Jesus, não falo de temor, mas de esperança, pois há uma realidade além desta existência, um reino onde a verdadeira alegria não passa. Se há algo além da morte, por que ninguém jamais voltou para contar? Jesus, eu voltarei. Epicuro se surpreende com essa resposta. Ele vê em Jesus alguém que não apenas ensina, mas que parece estar além da compreensão comum. A conversa está apenas começando. Epicuro, intrigado com as palavras de Jesus, inclina-se levemente para frente, como se quisesse absorver melhor cada ideia. O jardim ao redor permanece sereno, apenas o vento balança levemente as folhas das árvores. Dizes que voltarás, mas como pode ter certeza? O corpo se desfaz e a consciência se apaga como a chama de uma vela ao vento. Não há sofrimento após a morte, mas também não há mais nada. A morte não é o fim, mas uma passagem. Como uma semente que cai na terra, morre para dar fruto. Assim também o homem, ao deixar este mundo, desperta para a eternidade. Mas a eternidade não é uma promessa vazia. Desde os tempos antigos, os homens têm usado o medo do além para controlar os outros. Ensinei que devemos afastar o temor da morte, pois enquanto vivemos ela não existe, e quando ela chega, já não existimos mais. Jesus, eu não trago medo, mas libertação. Não se trata de um castigo eterno imposto pelos deuses, mas de um convite à plenitude. Quem busca a verdade encontra mais do que prazeres passageiros, encontra o propósito real da existência. Epicuro, o propósito da existência. Sempre ensinei que a vida boa é aquela livre de perturbações, de excessos e de medos desnecessários. Os deuses, se existirem, não se ocupam dos homens. Jesus, mas e se o Criador não for um Deus distante, mas um Pai amoroso que conhece cada ser profundamente? Se um Deus existe e se preocupa conosco, por que há dor no mundo? Por que os justos sofrem? Se ele pode impedir o mal e não impede, então não é bom. Se quer impedir, mas não pode, então não é onipotente. O sofrimento é parte da jornada do homem, mas não é o fim. Nem todo sofrimento é castigo, nem toda dor é sem sentido. Há um propósito maior que transcende nossa compreensão imediata. Eu diria que buscar compreender esse propósito pode ser a própria fonte de angústia. Viver sem medo, em harmonia com a natureza, já não é o bastante? Jesus, a paz verdadeira não vem apenas da ausência de medo, mas da presença do amor. E o amor que ofereço é maior do que qualquer prazer que o mundo pode dar. Epicuro reflete por um momento. Suas ideias sempre foram baseadas na razão e na experiência sensorial, mas algo na serenidade de Jesus o faz questionar suas próprias certezas. O diálogo continua. O jardim permanece tranquilo, mas agora há uma tensão sutil no ar. Epicuro cruza os braços, pensativo, enquanto Jesus mantém um olhar sereno e compassivo. O filósofo busca uma resposta racional para tudo, mas percebe que está diante de algo que desafia sua lógica. Dizes que o sofrimento não é sem sentido, mas como pode haver sentido na dor? Passei minha vida ensinando que devemos evitá-la a todo custo. O homem sábio busca o prazer e foge da aflição. Eu também não desejo a dor pelo simples fato de sofrer, mas há dores que moldam a alma, que ensinam, que despertam algo maior dentro do homem. O amor muitas vezes exige sacrifício. Epicuro. Sacrifício? Para quê? Se temos apenas esta vida, por que nos entregar ao sofrimento em nome de algo incerto? Porque há algo além do que se vê e toca.
Eu vim ao mundo não para buscar minha própria satisfação, mas para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Epicuro. Mas essa vida em abundância não é justamente o que ensino? A busca por uma existência livre de tormentos, vivida com amizade, com prazeres simples e naturais? A diferença está na fonte desse prazer. O que ofereces é a tranquilidade dos sentidos, o que ofereço é a plenitude do espírito. Não é uma paz passageira, mas uma paz eterna. Paz eterna. Mas como podes garantir isso? Como alguém pode confiar em algo que está além da experiência sensorial? A fé não exige provas visíveis, mas aquele que abre o coração sente a verdade. Não peço que aceites apenas com a razão, mas que percebas com a alma. Epicuro. Isso é difícil para um filósofo. Sempre ensinei que devemos confiar apenas naquilo que podemos perceber. Como podes esperar que alguém abandone o que vê pelo que não vê? Porque às vezes, aquilo que não se vê é mais real do que aquilo que se toca. O amor, por exemplo, pode ser medido, pode ser pesado. No entanto, é ele que dá sentido a tudo. Epicuro fica em silêncio. Pela primeira vez, sente que seus argumentos lógicos podem não ser suficientes. O jardim permanece silencioso. Epicuro observa Jesus com um olhar pensativo, refletindo sobre tudo o que foi dito. O filósofo, acostumado a confiar apenas nos sentidos e na razão, sente-se diante de algo que não pode ser completamente explicado. Admito que há algo fascinante no que dizes, Jesus, mas ainda me pergunto, se há um Deus benevolente e justo, por que permite que os homens sofram? Porque o sofrimento muitas vezes é o solo onde a alma floresce. Não foi Deus quem criou a dor para atormentar os homens, mas ele permite que atravessem desafios para que descubram sua verdadeira força. Mas não é contraditório? Se Deus é onipotente e bom, ele poderia simplesmente evitar que a dor existisse. E se ele fizesse isso, os homens ainda teriam liberdade? Ainda aprenderiam o amor verdadeiro? Aqueles que nunca conheceram a escuridão podem realmente valorizar a luz? Tu falas do sofrimento como mestre, mas não é ele o maior inimigo da felicidade? Jesus. A verdadeira felicidade não se encontra na ausência de dor, mas na presença de algo maior do que ela. Eu vim para oferecer uma alegria que não depende das circunstâncias, uma paz que o mundo não pode dar. Isso é diferente do que ensinei. Sempre disse que a felicidade está na serenidade e na ausência de perturbação. E eu digo que a felicidade está no amor, mesmo que isso exija sacrifícios. Quem ama verdadeiramente não teme doar-se, mesmo que isso signifique enfrentar dificuldades. Então, segundo tua visão, a vida não deve ser guiada apenas pela busca do prazer, mas pela entrega a algo maior? Sim. E essa entrega não é uma perda, mas um encontro consigo mesmo. Não é a renúncia da alegria, mas o caminho para uma alegria mais profunda e eterna. Epicuro suspira, contemplando as palavras de Jesus. Pela primeira vez, sente que há uma dimensão da existência que seus ensinamentos talvez não tenham explorado completamente. Ele não responde de imediato, apenas observa o céu estrelado, imerso em pensamentos. Talvez haja mais do que aquilo que meus sentidos podem perceber. Aquele que busca com sinceridade encontrará a verdade. E a verdade, Epicuro, liberta. Os dois permanecem em silêncio por um momento. A brisa suave do jardim os envolve, como se o próprio universo testemunhasse aquele diálogo atemporal entre razão e fé.